Olá, muito bom dia para você. Está começando o Semear MS, o seu programa rural da TV HIT. E no programa de hoje você confere. Pecuária sustentável, carne de baixo carbono ganha espaço no campo. Boas práticas que são indicadas para esses sistemas fazem com que esses sistemas diminuam as emissões, eles sejam mais produtivos, né, com menor impacto ambiental e menor emissão. A inteligência artificial já chegou ao campo e também aos negócios do agro. Vamos mostrar como essa tecnologia pode ajudar a tomar decisões, economizar tempo e até vender mais. O primeiro passo para usar IA é organizar a gestão. A gente começa não pela ferramenta, a gente começa pela gestão. E os javalis continuam preocupando quem vive da terra. Destruição de lavouras, riscos ambientais e prejuízos que podem chegar a 40% em algumas áreas. Mas o que fazer para fazer esse controle dentro da lei? Ele é capaz de competir com as espécies nativas por alimento, por local de sobrevivência. Ele pode causar doenças porque ele é o vetor de parasitas e outras doenças zoonoses, né, que existem no país. E impacta diretamente também o setor agrícola, o setor de produtor rural. E ainda, as crises internacionais parecem distantes, né? Mas podem chegar até o tanque do nosso carro. Na Economia Rural de hoje, Carlos Vitorati explica o que acontece lá fora e como isso pode mexer com o preço da gasolina aqui no Brasil. O governo federal resolveu prorrogar por mais 60 dias o subsídio à gasolina e ao óleo diesel. O governo federal está bancando 40 centavos no preço do litro da gasolina e 46 centavos no preço do óleo diesel. Isso para não permitir que os combustíveis sejam reajustados automaticamente pelo preço internacional. E atenção, produtor, o prazo para aderir ao programa de regulamentação de barragens, açudes e reservatórios artificiais em áreas brejosas termina no dia 31 de agosto. No Bate-Papo com o Produtor, nós vamos explicar quem precisa ficar atento e o que fazer para não perder o prazo. Felizmente o prazo se encerra agora de 31 de agosto, né? E a partir daí depois entra dentro do processo propriamente de licenciamento, outorga dentro das características das barragens e açudes dentro cada propriedade. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. A gente começa o Semear MS de hoje mostrando que a pecuária também está buscando formas de reduzir o impacto ambiental da produção. No campo, uma nova alternativa ganha espaço, a carne de baixo carbono. Mas como esse sistema funciona na prática e o que muda na produção é o que você vai conferir na reportagem. A pecuária sustentável, mais produtiva e com menos emissão de gases de efeito estufa. Diferente da carne carbono neutro, a de baixo carbono não necessita da presença de árvores para ser produzida. O carbono neutro, por que é neutro? Né? Porque a quantidade de carbono retido tanto nas árvores quanto no solo é tão grande que a gente consegue compensar as emissões. Já no outro, como não tem árvore, esse volume é menor. Tá? Mas as boas práticas que são indicadas para esses sistemas fazem com que esses sistemas diminuam as emissões, eles sejam mais produtivos, né? Com menor impacto ambiental e menor emissão. No Brasil, 5 propriedades rurais caminham para receber o selo de baixo carbono. O trabalho começou lá em 2018. As primeiras auditorias estão previstas para setembro. A capacitação dos técnicos foi realizada esta semana na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande. O protocolo em si, ele é composto por 67 critérios que, na verdade, são práticas a serem implantadas na propriedade. Desses 67 critérios, 20 são obrigatórios para a entrada do produtor. O protocolo está dividido em 5 módulos.
o módulo das conformidades, que na verdade diz respeito a toda a documentação da fazenda. O outro módulo diz respeito ao módulo solo, ou seja, todas as práticas relacionadas ao módulo solo. Do módulo pasto, o critério essencial é o ajuste da carga animal, né, que é medido por meio da altura da pastagem. O módulo animal, então, tem, por exemplo, seguir o calendário zootécnico, né? Então, assim, vejam que esses critérios obrigatórios são critérios bem razoáveis, não tem nada assim muito fora para o produtor fazer. Na Embrapa, a certificação deve começar pela carne bovina e, posteriormente, se estender a outras culturas, como soja, milho, sorgo, trigo, algodão e também frutas e leite. Aí o pessoal pergunta, mas vai custar, a certificação vai ter um custo? É claro que vai, tá? Mas o retorno é justamente dessa maior valorização da carne em si. Outra valorização é da própria propriedade que adota esse certificado. Então, além da valorização ali na hora de vender a carne, a gente ainda tem uma valorização da propriedade, né? E em termos mais amplos, a gente tem a valorização da própria pecuária brasileira, né? Que está desenvolvendo aí, não só esses protocolos, outros também, mas no caso desse protocolo, critérios muito voltados à eficiência, né? E o termo carbono, que está muito em voga no momento, né? O protocolo, então, procura atender justamente essa demanda por diminuição das emissões. E isso, é claro, tem um impacto forte na competitividade dessa carne, né? Que é uma carne que pode acessar a mercados mais exigentes, né? Principalmente do ponto de vista ambiental. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo que rola na nossa agenda rural. Hoje acontece o Agrofinance em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O evento vai reunir produtores, especialistas e executivos para debater gestão financeira no agro, tendências econômicas, riscos climáticos e oportunidades no mercado financeiro. A programação será no Instituto Aliança Empresarial. No dia 26 de agosto, Sorriso, em Mato Grosso, recebe o Fórum Regional Mulheres do Campo em Ação 2026. Com o tema Saberes que Conectam, o encontro é exclusivo para mulheres e vai destacar o protagonismo feminino, a agricultura familiar, a produção de alimentos e a troca de experiências entre mulheres do campo. Entre os dias 28 e 29 de agosto, acontece o primeiro Fórum de Pecuária do Oeste da Bahia, em Barreiras. A programação técnica inclui palestras, trocas de experiências e debates sobre inovação e oportunidades para a pecuária regional. Nos dias 1 e 2 de setembro, acontece o 4º Fórum Nacional do Leite na sede da Embrapa, em Brasília. Realizado pela Abra Leite, o evento vai reunir representantes da cadeia produtiva para discutir o presente e o futuro da atividade, com foco em diálogo, inovação e novos caminhos para o setor leiteiro. No próximo bloco, a tecnologia entra em campo. Nós vamos mostrar como a inteligência artificial já está ajudando empresas e produtores a tomar decisões e encontrar novas oportunidades. E tem também um problema que não para de crescer nas propriedades rurais, os javalis. Como fazer o controle sem desrespeitar a legislação? A gente te explica no próximo bloco. O Semear MS volta já. Cansado de altos custos e baixa produtividade? Quer melhorar a fertilidade do seu solo e produzir mais? Então, conheça o biofertilizante OrganoGreen. Rico em carbono orgânico e com alta carga biológica, fortalece o solo e garante nutrição completa para suas plantas. Com o OrganoGreen, você aumenta a produtividade, reduz custos e ainda cuida do meio ambiente. Solo fértil é lucro certo. OrganoGreen. Mais vida para o seu solo. Estamos de volta para falar de tecnologia. Ela pode estar no celular, no computador e cada vez mais também na rotina de quem vive do agro.
A inteligência artificial já ajuda a analisar dados, organizar informações, conhecer melhor os clientes e criar estratégias de venda. A nossa equipe foi descobrir como essa tecnologia está saindo da teoria para ajudar nos negócios do campo. No agronegócio, a tecnologia deixou de ser apenas uma promessa para se tornar uma ferramenta de apoio. Sistemas com inteligência artificial podem analisar dados, identificar padrões e auxiliar o produtor em decisões que antes dependiam apenas da experiência. Mesmo com o receio de muitas pessoas em relação a essa inovação, a atualização constante se torna cada vez mais importante. Tanto quando a gente fala de inteligência artificial quanto de qualquer outro tipo de profissionalização dos negócios, a gente precisa estar atento a isso, porque antigamente funcionava fazendo as contas ali só de um jeito muito simples, anotando num caderninho, funcionava um negócio feito de um jeito muito simples, mas cada vez a gente tem percebido que precisa de um nível de profissionalização maior, tem mais concorrente no mercado, tem mais exigência do próprio mercado, das legislações, então a gente precisa estar atento a isso para a gente fazer de uma forma simples, mas que tenha gestão. Para quem trabalha com vendas, acompanhar as mudanças do mercado é essencial. Para começar a utilizar, é necessário conhecer as possibilidades e identificar aquelas que fazem sentido para cada negócio. O primeiro passo para usar IA é organizar a gestão. A gente começa não pela ferramenta, a gente começa pela gestão. Se tiver tudo desorganizado, não tem processo ou metodologia definido, não tem as pessoas entendendo o que cada uma é responsável ali, né, os papéis organizados de cada um, a gente vai colocar uma ferramenta que vai mais bagunçar do que melhorar o processo. Então a gente começa na gestão e aí a gente entende aonde vale a pena implementar uma inteligência artificial para a gente também saber qual ferramenta, como usar, quando usar e tudo mais. Na prática, esses recursos já estão transformando outros setores, como o marketing. Eles facilitam a criação de conteúdos, a divulgação de produtos e a comunicação com o público. A inteligência artificial ela já veio para ficar e tem ajudado cada vez mais nas nossas estratégias para o marketing no agronegócio. De que forma, Gabi? A gente está ajudando no seguinte, diminuindo o tempo e melhorando a qualidade da produção e de entrega. Para quem trabalha com produção e negócios, o desafio agora é aprender a usar essas ferramentas de forma estratégica. Mais do que acompanhar o avanço tecnológico, é preciso entender como aplicar na rotina e contribuir para resultados melhores. Michael já incorporou essas soluções à rotina de trabalho e mostra como elas podem otimizar o tempo e tornar as atividades do dia a dia mais ágeis. O que motivou foi a velocidade das informações, né? Porque nós temos o programa nosso com diversos dados, diversos produtos, diversos preços, diversas épocas de venda, né? E aí você, com o auxílio da inteligência artificial, você consegue mudar uma tabela, né? Com números aleatórios, não, números totalmente ordenados, mas de uma forma mais palpável para a gente enxergar o que está acontecendo a cada momento ali. No agro, onde cada decisão pode representar tempo, investimento e produtividade, a tecnologia passa a ser mais uma aliada. O uso da inteligência artificial mostra que a inovação e experiência podem caminhar juntas para tornar os processos mais eficientes. Por onde passam, eles deixam o rastro. Solo revolvido, plantas arrancadas e prejuízo para quem produz. Os javalis são uma espécie exótica invasora e o controle é permitido, mas não pode ser aí de qualquer jeito. A nossa equipe foi ao campo para entender o que diz a legislação, como funciona o manejo e o que o produtor precisa saber antes de agir. O rastro deixado pelos javalis pode ser visto em diferentes propriedades rurais, solo descompactado, plantas arrancadas e áreas de lavoura danificadas mostram a presença dos animais. Diante desse avanço, o manejo controlado da espécie passou a ser uma das medidas adotadas para conter a população. Ele é extremamente agressivo, ele é capaz de competir com as espécies nativas por alimento, por local de sobrevivência. Ele pode causar doenças, porque ele é o vetor de parasitas e outras doenças zoonoses, né, que existem no país, e impacta diretamente também o setor agrícola, o setor de produtor rural, uma vez que eles comem, se alimentam da produção, e eles podem vir a causar doenças em outros animais de criação também. Então, a população precisa ser erradicada, ela precisa ser efetivamente controlada.
O controle não significa que qualquer pessoa possa capturar ou abater o animal de qualquer forma. A regulamentação estabelece regras e procedimentos para que tudo seja realizado de forma regularizada. A legislação brasileira ela autoriza o manejo da fauna exótica invasora, né? Aí o cidadão que ele queira praticar essa atividade, ele tem que ter um cadastro técnico federal junto ao IBAMA. Aí, após esse cadastro técnico federal, ele pega uma autorização para manejo de controle da fauna exótica invasora. Aí ele pode estar correndo atrás da outra documentação referente a armamento, autorização da propriedade onde ele queira realizar o abate, né, o controle da espécie. É preciso seguir as exigências dos órgãos ambientais. O primeiro passo é fazer a inscrição e cumprir os procedimentos previstos para a atividade. A própria pessoa faz o cadastro e essa autorização também, ele entra lá com um protocolo, né, um pedido lá, qual que é a atividade que ele queira fazer. Aí ele começa a reunir a documentação para poder dar entrada em todo o processo. O manejo é uma das formas de controlar a presença dos javalis e evitar que eles continuem causando problemas. Um trabalho que precisa ser feito de forma segura e correta, principalmente para quem está no campo e já sente no bolso os prejuízos causados pelos animais nas lavouras. Eu acredito que o javali nós conseguimos observar nos últimos 6 anos, né? E nos últimos 5 anos aí com mais prejuízo, mais fortemente. A percepção aí, nós temos várias áreas aí, né? Vários arrendamentos e a maioria deles são próximos à mata e próximos a rio. Então nesses locais aí, os milhos que estão sendo semeados nesses locais aí, a gente percebe muito mais facilmente. Para ampliar o monitoramento, a ProSoja-MS, em parceria com a Semadesc, lançou um painel que reúne registros georreferenciados de javalis, javaporcos, catetos e queixadas. As informações ajudam a identificar áreas críticas e acompanhar a dispersão dos animais. Esse painel trata-se de uma plataforma onde produtores rurais e pessoas ligadas ao campo poderão enviar seus registros de avistamentos de ocorrências desses animais, javalis, e seus híbridos dentro do campo. A participação e a colaboração dos produtores rurais e dos profissionais que estão envolvidos com a rotina do campo é fundamental para a gente poder ter uma base de dados cada vez mais confiável. A partir do momento que essas informações entram no sistema da ProSoja-MS, elas viram dados estatísticos oficiais. Elas vão ajudar a subsidiar decisões do governo, na tomada de medidas que possam mitigar a ocorrência desses animais nesses locais. Entre prejuízos à lavoura, impactos ambientais e riscos sanitários, o avanço dos javalis exige monitoramento e responsabilidade. Conter a expansão da espécie depende da participação de produtores, controladores e órgãos ambientais. Você já parou para pensar que uma guerra ou uma crise do outro lado do mundo pode acabar pesando no bolso na hora de abastecer? No próximo bloco, Carlos Vitorati explica essa relação da economia rural. E depois tem um alerta importante para quem tem barragens, açudes ou reservatórios artificiais em área brejosa na propriedade. O prazo para adesão ao programa de regularização está terminando. Fique com a gente, o Semear MS volta já. Cansado de altos custos e baixa produtividade? Quer melhorar a fertilidade do seu solo e produzir mais? Então, conheça o biofertilizante OrganoGreen. Rico em carbono orgânico e com alta carga biológica, fortalece o solo e garante nutrição completa para suas plantas. Com o OrganoGreen, você aumenta a produtividade, reduz custos e ainda cuida do meio ambiente. Solo fértil é lucro certo. OrganoGreen. Mais vida para o seu solo. No Economia Rural de hoje, nós vamos tratar do preço dos combustíveis e da qualidade do produto. E uma pergunta colateral a essa, que é o que o produtor rural tem a ver com isso? Bom, com relação a preço e qualidade, o governo federal resolveu prorrogar por mais 60 dias o subsídio à gasolina e ao óleo diesel.
O governo federal está bancando 40 centavos no preço do litro da gasolina e 46 centavos no preço do óleo diesel. Isso para não permitir que os combustíveis sejam reajustados automaticamente pelo preço internacional, considerando que o petróleo passou dos $100 no mercado por conta dos conflitos que fecharam os estreitos de Hormuz e Bab el-Mandeb, que são os dois corredores por onde sai quase 30% do petróleo consumido no mundo inteiro. Bom, e o produtor rural? O produtor rural é diretamente afetado porque 1/3 do custo de produção, seja da soja, seja do milho, seja do arroz, seja do feijão, seja de qualquer outro produto rural, é combustível. Então o produtor rural também é diretamente impactado. Além disso, o governo resolveu tomar uma outra medida, que é o aumento do biodiesel no óleo diesel e do etanol na gasolina. Na gasolina, a mistura vai chegar a 32%. Então, a cada 3 litros de combustível que o cidadão estiver adquirindo, na verdade, ele só vai receber 2 litros de gasolina, porque 1 litro será de etanol. O que isso tem a ver diretamente com o consumidor? Bom, tanto no caso do motor a diesel quanto do motor a gasolina, que não é flex, essa mistura vai tornar o combustível pobre e vai impactar diretamente nos elementos eletrônicos de injeção. Então, o consumidor vai ter que comprar aditivos, vai ter que ele aditivar o combustível que ele está utilizando, e isso vai aumentar o preço. Então o governo diz que não está aumentando o preço de um lado, mas o consumidor vai sentir esse aumento do outro, porque ele, para ter um combustível de qualidade razoável, ele vai ter que aditivar o produto dele. Bom, e como é que isso impacta o agronegócio? Bom, o agronegócio é diretamente impactado porque esse aumento do custo de produção vai ter que chegar ao preço do produto. E aí nós vamos ter que ver se o mercado vai remunerar o produtor rural a ponto dele continuar lucrativo, mesmo com esse aumento de custo de produção. Era isso, o nosso quadro Economia Rural vai ficando por aqui e te convidando para estar conosco no próximo programa. Até lá! Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é as barragens e açudes de Mato Grosso do Sul. O que o produtor rural precisa fazer para se regularizar, já que o prazo termina agora dia 31 de agosto. E para falar desse assunto, a gente convidou o engenheiro agrônomo e também consultor agrícola, o Otávio Melo. Seu Otávio, o prazo está se encerrando, né? Para fazer esse cadastro, para se regularizar, mas afinal, por que o produtor rural precisa se regularizar, né? O produtor que tem aí açudes, rios, barragens na sua propriedade. Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. É um prazer colaborar com vocês nesse intuito de um assunto tão espinhoso que é a questão da regularização de barragens e açudes dentro do nosso estado, né, e dentro de cada município. Tá? Esse assunto já vem sendo tratado, principalmente quando você tem projetos já envolvendo de irrigação, até dentro da propriedade, do consumo dessa água, de animais, tudo, seja na pecuária de corte, que seja dentro da pecuária de leite, enfim. Então, isso vem atender os anseios, né, das resoluções da Semadesc via Imaçu, a 133/2025 e também a 149 de 2026. Tá? Infelizmente, o prazo se encerra agora 31 de agosto, né? E a partir daí depois entra dentro do processo propriamente de licenciamento, outorga, dentro das características das barragens e açudes dentro das cada propriedade.
Mas aí, essas legislações todas, né, essas regulamentações que o senhor citou aí, elas têm um interesse em comum, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente a importância de se regularizar, tendo em vista, assim, talvez a proteção da propriedade ali, né, que tem uma barragem, enfim. Por que é importante o produtor se regularizar? Sim, com a regularização das barragens, você tem um cadastro real de cada propriedade, o tamanho dessas barragens, para que finalidade que é, tá? E também a segurança também para o produtor também e o proprietário também dessa propriedade onde existe a barragem, com relação à sua construção, com os riscos que ela pode ocorrer, evitando assim, se tiver alguma catástrofe, ele está protegido por lei, por ter um licenciamento, ele tem uma outorga, então quer dizer, ele está protegido por lei, uma lei federal e também uma lei estadual, que é através das resoluções que eu acabei de falar. É uma proteção do meio ambiente e também uma proteção para a própria fazenda, né, ali, né, seu Otávio, até porque, como o senhor falou, né, evitaria, né, catástrofes, enfim, é uma forma de se manter atualizadas as barragens, né, com esse rigor da fiscalização, é uma forma de segurança, né? E o prazo vai até dia 31 de agosto. O que o produtor precisa fazer para ele se regularizar? Ele está conseguindo fazer isso sozinho? Ele está buscando ajuda técnica? O que ele tem que fazer? O produtor tem que, assim, para facilitar a questão e o andamento dos processos e a identificação, o que é um açude, o que é uma barragem, de tudo. Então, ele deveria contratar um profissional habilitado, que seja da área agronômica, ambiental, agrícola, e enfim, um engenheiro civil, para que ele faça em loco um cadastro da propriedade, né? Você já está vinculado isso também ao CAR, e ele vai lá, faz um diagnóstico na propriedade da barragem, se ela, pelo tamanho, a construção e tudo. Então, quer dizer, isso faz o cadastro até dia 31 agora de agosto de 2026, e também ele vai classificar esses açudes, essas barragens, de acordo com o tamanho, se há necessidade de outorga, licenciamento ambiental, dentro do prazo estabelecido, ou seja, que pode ser, por exemplo, barragens maior que 15 hectares, ele tem prazo até 30 de outubro para entregar o licenciamento e a outorga. Se for açude, ele já está liberado, por exemplo, da outorga e o licenciamento, ele fica simplesmente como um cadastro naquela propriedade. E se for barragem menor de 15 hectares, ele pode ter um prazo aí até 30 de dezembro de 2026. Então, isso são assim, envolveria um profissional habilitado para poder orientar o produtor também e dar continuidade às exigências do cadastro e também à regularização das barragens e açudes, propriamente dito. O senhor citou aí alguns tamanhos, né? E até ia perguntar para o senhor, aquele produtor rural que está lá, né, em casa nos assistindo agora, e ele ainda não tem ali o seu engenheiro agrônomo, enfim, o seu técnico para falar para ele assim sobre os tamanhos, né? Como é que ele consegue identificar a estrutura da barragem dele? Quando é considerado uma estrutura grande e quando é considerado uma estrutura média e de pequeno porte? Pela construção dela e pela característica dela, pelo tamanho dela, tá? Certo. Como que aquela construção, se ela tem X metros cúbicos ali armazenado de água, é um tamanho de uma barragem. Como também de um açude também, se ele está ali de uma forma, o açude, ele está fazendo contenção de águas fluviais ou não, como barragem de pequenos portes. E também, ele vai também entrar nesse processo também as áreas brejosas, de várzeas inundadas. Então, ele também tem que regularizar também essa parte também. E aí, seu Otávio, toda barragem ela precisa dessa autorização para funcionar?
Sim, toda barragem que tenha, igual eu falei, a barragem acima de 15 hectares, ela vai precisar do licenciamento e da outorga. Como as de menores de 15 hectares também precisam barramento. Já açudes, muitas vezes é dispensável até o licenciamento e a outorga. Então, para isso, quem vai avaliar isso aí seria um profissional habilitado, juntamente na propriedade ali com o produtor. Ele vai avaliar as características de cada situação e ali ele vai fazer um diagnóstico e passar para o proprietário qual que é a forma que deve ser conduzido o processo a partir do cadastramento e também a regularização também. Agora, uma dúvida que sempre é recorrente entre o produtor rural é assim, aquelas barragens que já existem aí há muitos anos, né? Elas precisam fazer a regularização também? Sim, essas barragens, mesmo elas já existentes há muitos anos, no momento do diagnóstico na propriedade, você consegue atualizar essas barragens antigas dentro das normas vigentes, tá? E ela continua o fluxo de regularização dela, como você fosse feito também uma barragem a ser construída. Então, segue o fluxo de documental, mesma coisa, como que você fosse assim, construir uma barragem ou um açude. Tá? Então, o cadastramento ali é normal, as documentações são normais, tanto para a barragem existente ou como que vai ser construída. Certo. E aí, seu Otávio, outra questão assim que, né, preocupa o produtor é que ele foi lá e conseguiu o cadastro, fez o cadastro. Quais são os próximos passos até ele chegar nesse licenciamento? Tá. Aí, o profissional contratado para fazer o cadastro, o próximo passo seria ele recolher toda a documentação pessoais da propriedade e também da questão ambiental dessa propriedade, o CAR e outras questões. E aí ele vai trabalhar um projeto de licenciamento e também de uma outorga. Ou seja, ele traça um plano de ação para aquela barragem. Ou seja, como que ela foi construída e tudo, qual a finalidade de utilização dentro da propriedade. Se é para lazer, se é para uma piscicultura de tanque-rede, se tudo isso aí. Então, envolve uma série de conjunturas que quem vai definir isso aí é aquela barragem, a finalidade dela, dentro da propriedade. E depois de todo esse levantamento que é feito até chegar no licenciamento, isso também tem um prazo, seu Otávio? Tem um prazo. Por exemplo, um prazo para ser cumprido para você entregar esse processo dentro do IMASU. Tá? Então, por exemplo, uma barragem, um barramento de acima de 15 hectares, ele tem até 30 de 10 de 2026 para entregar toda a documentação e ali ele está ok. É como se fosse uma barragem de pequeno porte, seria... Deixa eu ver o tempo. Uma barragem de pequeno porte seria até 30 de dezembro, vamos dizer assim. Então, para ele entregar toda a documentação. No caso de um açude, ou seja, menos de 2 hectares, uma barragem de 2 hectares, seria até 30/6. Ele não, muitas vezes, quem vai analisar se há necessidade de licenciamento ou não, seria o órgão ambiental, dispensando ou não o licenciamento de outorga. E aí, seu Otávio, para quem não conseguiu fazer tudo isso no prazo, o que pode acontecer com a pessoa? Existe assim, o órgão ambiental, no caso nosso, no Mato Grosso do Sul. Ele vai fazer as vistorias normais, né? E ele pode pedir uma suspensão do cadastro ambiental rural, no CAR, e também pode emitir multas que pode variar aí de 10 até 20 mil reais. Nossa, é bastante, seu Otávio. Exatamente. Então, quer dizer, uma vez isso aí cabe recurso e tudo e tal, mas o produtor corre esse risco. Então não compensa, né, deixar para a última hora, né, seu Otávio? É importante começar o quanto antes.
E aí, falando justamente disso, para quem não começou ainda todo esse processo, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, ele se informar, ainda que há tempo, procure um profissional habilitado que vai orientá-lo a como fazer esse cadastro, o que precisa para esse cadastro, as documentações que precisam, e ele vai orientar também, ele ir à propriedade, diagnosticar as barragens e açudes, o tamanho delas, se é possível regularizar ou não, o que dispensa todas essas formalidades todas, ou não. Então, quer dizer, em cima disso aí, ele traçar um plano de ação para poder regularizar as barragens e também os açudes existentes em cada propriedade. Sr. Otávio, está sendo de quanto em quanto tempo essa regularização, né, que os produtores têm que fazer? É todo ano? Como é que funciona isso? Não. No caso aí, por exemplo, se for uma barragem que foi regulamentada, ela foi licenciada e ela tem uma outorga dela, ela vai tem que ser renovada a um período estipulado pelo órgão ambiental e também pela legislação que eu acabei de falar, através da Semadesc 133 de 2025 e também a de 149 de 2026. Certo. E qual é o conselho, né, que o senhor está deixando aí para os produtores rurais que precisam, né, fazer todo esse trabalho, esse levantamento aí para fazer o cadastro e chegar até o licenciamento, né? Que o produtor rural que está assistindo a gente tem que fazer para que isso, né, ocorra de forma muito simples e natural e que ele não tenha todas essas complicações que o senhor falou aí depois, né? Ter que ficar respondendo por multas, ter que ficar lidando com outras questões aí de penalidades. Bom, primeira coisa que eu peço a todos os produtores que procurem os seus consultores, informações e que façam o cadastro dessas barragens até dia 31 de agosto de 2026. Aqueles que já têm as suas barragens existentes, que ele também faça manutenções periódicas nessas barragens, nos vertedores, na crista das barragens e tudo. Então, quer dizer, não deixa animais estar andando em volta das barragens, ali, crista, que é os aterros que protegem a barragem e tudo. E que também ele atenda o prazo necessário, que ele vai utilizar as barragens para fins, para pecuária, para agricultura e tudo, que é uma forma de regularização que uma vez vindoura ele vai precisar para um projeto de irrigação ou alguma coisa assim, ele já esteja já regularizado não só a barragem, como também a captação do curso d'água, tudo. Então, tem uma situação que vai proteger ali a situação dele dentro da propriedade com relação à barragem e açude. Seu Otávio, eu quero agradecer, né, mais uma vez a presença do senhor aqui. É sempre uma aula, né, que a gente recebe, enfim, informações assim tão importantes para o produtor rural, principalmente nesse curto prazo de tempo que ele tem aí para se regularizar. Muito obrigada ao senhor por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, Valéria, eu agradeço mais uma vez a gente trazer um assunto numa situação dessa aqui. Ou seja, ele vem a agregar valores, tanto para a propriedade, mas também para o produtor rural. E também proteger ele também de algumas ações ou catástrofes vindouras que ele poder sofrer. Então, quer dizer, infelizmente, existe a lei, e a lei não é para ser, vamos supor, uma forma de cobrança, e sim para proteger aquela atividade que ele está exercendo ali dentro da sua propriedade. É isso aí. E o prazo, lembrando, vai até 31 de agosto para você, produtor rural,
que tem aí seu rio, seu açude, sua barragem, enfim, né, possa se regularizar junto aos órgãos fiscalizadores. Daí esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!